Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um 532. Hoje nós vamos falar sobre uma habilidade que é a negociação, né? Porém, nós vamos fracionar essa habilidade da negociação em três momentos, vamos dizer assim. Porque ao analisar sobre a negociação, né, eu percebi que tem algo que nós precisamos desenvolver antes, né, ou alguns comportamentos que nós precisamos desenvolver antes para que a gente obtenha uma negociação eficiente, tá? Então, o que é isso que nós precisamos desenvolver? Algo que serve para negociação, mas que serve para toda a nossa vida. A primeira delas é a autoconfiança, certo? A segunda dela, a argumentação. E o terceiro ponto, a persuasão, certo? Então, se nós conseguimos desenvolver essas capacidades em nós, a gente vai conseguir realizar uma negociação extremamente eficiente, certo? Então, hoje nós vamos nos ater a falar sobre a autoconfiança. Então, gente, os especialistas da área da psicologia nos diz, né, eu já disse isso para vocês, mas vou reforçar, que os nossos traços de personalidade, os nossos comportamentos são construídos, né, dos 0 aos 7 anos. Então, todas as experiências que nós vamos tendo, né, nesse período vai formando nossos traços de personalidade. Então, se nós tivermos experiências negativas, certo? Isso vai gerar um perfil de comportamento, ok? Então, assim, uma dica que eu falo para vocês é: tenham muita paciência com o filho de vocês, com os sobrinhos, com os menores, nessa faixa de 0 a 7 anos. Escolha muito bem a escola que vocês vão colocar o filho de vocês. Por quê? Porque as experiências que ele vai ter, muito mais do que aprender a ler, certo? Ou iniciar o processo de alfabetização e escrita, é a formação dele que vai impactar a vida inteira. Então, se você, enquanto adulto, enquanto espelho para ele, né, toma atitudes agressivas, com falta de paciência, não conversa, não dá atenção, isso vai criando frustrações na criança que vão levá-lo a desenvolver provavelmente uma baixa autoestima, certo? E a mesma coisa é a escola. Se você escolher a escola que não é importante, tá? Perceba o que eu estou falando. Mas se você escolher uma escola que está focando apenas em aprender ou ensinar a ler, escrever, e se esquece de formar o cidadão, formar a pessoa humana, né, que vai viver em sociedade, também é possível que ele desenvolva comportamentos que ele vai sofrer muito mais na vida adulta para tentar desfazer o que ele construiu nesse período, certo? Então, voltando aqui ao nosso tema. Então, essas experiências negativas do tipo fica quieto, menino, né? Não fala, cala a boca, menino, certo? Isso vai gerando, por exemplo, um perfil de que toda vez que eu vou fazer uma iniciativa, isso vai me trazer um feedback negativo, então eu nem tomo a iniciativa quando eu sou adulto, por exemplo, tá? Então, provavelmente, ou na verdade, certamente, né, se você possui um comportamento de baixa autoestima ou de não uma baixa autoconfiança, isso foi consequência desse seu período da formação da sua personalidade, ok? Então, o que fazer para a gente agora, né? Vai ser bem mais cansativo, mas é possível a gente mudar esse perfil de comportamento. Então, o que fazer para conseguir aumentar a autoconfiança, certo? E provavelmente não, por consequência, para eu desenvolver autoconfiança, eu preciso desenvolver a coragem, tá? E a coragem, eu já falei em vídeos anteriores, que é a capacidade de agir apesar de estar sentindo medo, tá? Então, primeiro, você precisa fazer um mapeamento, né, de todas as situações que você apresenta insegurança, ou que você acha que não tem competência para fazer, certo? Ou que você acha que não tem condições de fazer, ou tem insegurança para realizar, certo? Esse é o primeiro ponto,
certo? Identificar quais são os momentos que você chega até a travar, certo? De ficar paralisado, de não conseguir reagir, certo? Um outro ponto importante, importantíssimo, é você dedicar de 10 a 15 minutos do seu dia para você fazer esse mergulho interior, que pode ser uma oração, pode ser uma meditação, a forma como você quiser ser, certo? Portanto, contanto que você silencie essa sua mente que fica lá tagarelando o tempo todo, certo? Se concentre no silêncio e busque, né, o seu interior. Muitas religiões dizem que Deus está no meio de nós, né, no meio de vós, certo? Então, Deus está aqui dentro ou aqui dentro. Então, vamos buscar Ele dentro de nós e não lá fora. Lá fora é muito longe, Ele está aqui com a gente, Ele anda dentro da gente, com a gente. Já tem outras religiões que diz que todos nós carregamos a centelha divina, que o que é isso? É a faísca de Deus dentro de nós. Então a gente tem como acessar essa sabedoria divina se a gente parar de tagarelar e ouvir o que está dentro de nós. Dentro de nós. Certo? Então, com 10 a 15 minutos por dia. Então, alguns chamam de meditação, outros chamam de oração. Não importa. Mas é parar e buscar essa voz interior. Certo? Um outro ponto importante. Se aceite. Certo? Nós somos os piores críticos. Muitas vezes a gente, vamos dizer, a gente cria, né, a gente tem uma crença de que as pessoas, né, lá fora, né, estão nos julgando o tempo todo. Mas a pessoa pode falar o que você quiser se você não der valor. Então o problema não está nas pessoas, está no valor que você está dando para a fala das pessoas. Se você não valorizar as críticas negativas, isso não vai lhe impactar, não vai interferir em você, certo? Então, se aceite. Todos nós somos imperfeitos. Ninguém aqui tem a perfeição absoluta. Então, valorize o que você tem de bom, certo? Identifique o que você tem de ruim, certo? E a gente vai buscar a evolução, né, ou a melhoria dos aspectos negativos, né, ou dos pontos que a gente não domina. A gente vai tentar, através do conhecimento, tentar evoluir nos pontos que a gente não domina, mas valorize os seus dons, valorize os seus talentos, ok? Então, respeite a opinião dos outros, mas não siga cegamente. Escute aquela vozinha que você vai ouvir nesses 10 a 15 minutos de reflexão interna, certo? Muitas pessoas não realizam com medo das críticas, como a gente já falou, e principalmente com medo de errar, certo? Então, qual é o problema de errar? Tudo bem, nós somos imperfeitos, então nós estamos em constante erro. Quando a gente aprende alguma coisa, é porque a gente errou e aprendeu um jeito certo, um jeito novo, um jeito melhor de fazer, certo? Então, a nossa sociedade é injusta porque treina a gente para a gente ser perfeito e a gente nunca vai ser perfeito. Então, isso é uma paranoia que a gente fica buscando a nossa vida inteira, certo? Buscando uma perfeição que nunca vai chegar, pelo menos aqui nessa terra não, certo? Então, nós estamos em constante evolução, certo? Então, para que essa crítica exagerada? Para que só realizar algo se tiver controle de tudo, se tiver na perfeição de tudo, se já conseguir fazer a melhor versão de tudo? Gente, pare de se comparar, certo? Se desafie, faça, certo? Então, se a gente não tem perfeição, se a gente não vai alcançar a perfeição, certo? Se a gente errar, ótimo, que a gente já aprendeu um jeito de não fazer. Muda o jeito e faz de novo. Então, tem uma frase que diz que o vencedor é o fracassado que não desistiu. Simples assim. Então, se você identificou onde você está errando, muda o jeito de fazer, faz de novo. Errou, muda o jeito de fazer, faz de novo, até acertar. É simples assim, certo? Então, se desafia, sai da inércia, começa a fazer algo
que você percebe que é importante para você atingir suas metas e seus objetivos. Ah, mas eu não sei ainda. Ah, mas eu tenho medo do que os outros vão falar de mim. Ah, mas eu tenho medo de errar. Percebe que o problema não está nos outros, está em você. Você que está com medo, você que está se cobrando de forma exagerada. Gente, faz e vai melhorando, certo? Então eu tenho certeza que se eu pegar o primeiro vídeo dessa série, tá uma porcaria, certo? E graças a Deus que hoje já tá melhor do que o primeiro. E eu tenho certeza que o de hoje tá uma porcaria em relação ao de amanhã e dos outros lá na frente. Porque a gente está em busca de uma constante evolução, de uma constante melhoria, certo? Então, gente, como é que a gente aumenta a autoconfiança ou combate a baixa autoestima, certo? Quando a gente mapeia o que nos traz insegurança, quando a gente dedica esse tempo para o autoconhecimento, certo? Para a gente calar a nossa vozinha aí, mais ouvir o nosso interior ou Deus que está dentro de nós, quando a gente se aceita, percebendo que a gente tem potencialidades, que a gente tem dons, que a gente tem talentos, e identificando os defeitos e tentando melhorar os nossos defeitos, certo? Quando a gente não dá valor ao medo do fracasso, certo? Ao contrário, quanto mais rápido a gente errar, melhor, porque a gente vai chegar no sucesso mais rápido, porque a gente vai aprendendo tudo que a gente está fazendo de forma imperfeita e vai chegar no momento que a gente vai acertar na veia, como diz, certo? Pare de se comparar com os outros. É por isso que nós temos aqui uma identidade. Nós somos individualidades vivendo, né, em teia, né? Falei isso, né? Então, nós fazemos parte de um contexto, mas dentro da nossa individualidade. Então, para que se comparar com o outro? Você é diferente e ponto, certo? E por último, se desafie. Faça mesmo não tendo controle, mesmo não estando imperfeito, mesmo não tendo, quando eu falo não tendo controle de tudo, certo? Mesmo não tendo a versão a melhor possível, faça o que você tem para hoje, comece, e aí é fazendo e adaptando, é fazendo e inovando, fazendo e evoluindo, gente. Então, é assim que a gente vai ganhando confiança e a gente vai tomando atitudes que nos aproxima do nosso sonho, da nossa meta, do nosso sucesso. Ok, gente? Tenham um bom dia, bons estudos, bom trabalho e até amanhã em mais um 5h32.